Era uma noite fria e chuvosa quando Alice, uma jovem enfermeira recém-formada, iniciou seu plantão noturno no Hospital São Judas. Era seu primeiro turno sozinha na ala dos pacientes terminais, um local onde poucos gostavam de trabalhar. Havia rumores sobre aquela ala, mas Alice, sempre cética, não dava ouvidos às histórias que suas colegas mais antigas contavam sobre eventos estranhos e aparições no hospital. A noite começou calma. Alice fazia suas rondas, verificava prontuários e administrava medicamentos, enquanto o som da chuva no telhado criava uma atmosfera melancólica. Contudo, por volta da meia-noite, uma estranha sensação começou a tomar conta dela. O hospital, que já era naturalmente silencioso àquela hora, parecia ter mergulhado em um silêncio ainda mais profundo, como se o ar tivesse ficado denso e pesado. Caminhando pelos corredores, Alice notou algo que lhe chamou a atenção. A porta do quarto 304 estava entreaberta. Ela sabia que todos os quartos deviam permanecer fechados, especialmente os da ala onde os pacientes estavam inconscientes ou próximos de falecer. Ao se aproximar, uma leve corrente de ar gelado escapava pela fresta da porta, fazendo os pelos de sua nuca se arrepiarem. Ela hesitou por um momento antes de empurrar a porta e entrar. A luz fraca do corredor iluminava parcialmente o quarto, revelando a silhueta da paciente na cama. Dona Carmen, uma senhora de quase 90 anos, estava em coma há semanas. Alice entrou no quarto para verificar se estava tudo bem, mas algo parecia errado. O monitor cardíaco emitia um leve bip, indicando que a mulher ainda estava viva, mas a enfermeira notou um detalhe perturbador: o corpo da idosa parecia diferente. Seus olhos, sempre fechados, agora estavam entreabertos, como se ela estivesse observando cada movimento de Alice. Engolindo em seco, Alice se aproximou lentamente para fechar os olhos da paciente, algo que costumava fazer em situações normais. No entanto, quando seus dedos tocaram as pálpebras da mulher, ela sentiu um choque frio que percorreu todo o seu corpo, como se tivesse sido puxada para dentro de um vórtice escuro. Os olhos de Dona Carmen abriram-se completamente, revelando não pupilas, mas um vazio negro, profundo e aterrorizante. Antes que Alice pudesse se afastar, ouviu uma voz rouca e baixa, que parecia sair de todos os cantos do quarto. "Ele está aqui. Ele nunca nos deixa ir." Alice recuou, chocada, tentando convencer a si mesma de que aquilo não era real. A velha senhora voltou ao seu estado anterior, com os olhos fechados, e o som do monitor cardíaco ecoava como antes. Tremendo, Alice deixou o quarto, decidida a contar a alguém o que havia acontecido. Mas quando ela chegou à sala dos enfermeiros, encontrou tudo vazio. Onde estavam os outros profissionais? Eles deveriam estar ali. Tentando manter a calma, Alice retornou ao corredor, mas sentiu uma presença estranha atrás dela, como se fosse observada. Quando virou-se, viu uma figura alta e indistinta, usando o que parecia ser um uniforme antigo de enfermeira, com manchas de sangue seco espalhadas pela roupa. A figura estava imóvel no final do corredor, olhando diretamente para ela, com um sorriso perturbador. Sem saber o que fazer, Alice correu para a sala de segurança, onde sabia que poderia revisar as câmeras e encontrar uma explicação lógica para tudo. Quando acessou as gravações, sua respiração parou. No vídeo do corredor, o quarto 304 parecia vazio. Ela não aparecia entrando ou saindo do quarto. Pior ainda, a gravação mostrava uma coisa aterrorizante: durante todo o tempo, uma sombra escura acompanhava cada um de seus movimentos. Desesperada, Alice saiu correndo da sala de segurança, mas a sombra seguiu, implacável. Ela voltou ao corredor principal, e a figura da enfermeira antiga estava mais próxima agora, como se esperasse por ela. Seus olhos brancos brilhavam com um ódio inumano. Alice percebeu que aquela entidade não era apenas uma alucinação, ela era real, e estava ali por um motivo. A sombra, cada vez mais densa, começou a envolver Alice,
sufocando-a lentamente. A última coisa que viu foi o olhar vazio da velha enfermeira, antes de tudo se apagar. Na manhã seguinte, as colegas de trabalho encontraram Alice caída no corredor, desacordada. Os médicos não conseguiram explicar o que havia acontecido, apenas registraram o incidente como uma crise nervosa. No entanto, uma das enfermeiras mais velhas, que há muito tempo evitava trabalhar naquela ala, sabia o que realmente havia ocorrido. Há anos, uma enfermeira tinha tirado a própria vida naquele hospital, depois de ser acusada de negligência na morte de um paciente terminal. Desde então, seu espírito vagava pelos corredores, sempre à procura de alguém para culpar, alguém para substituir em sua eterna vigília. E naquela noite, ela havia encontrado Alice. A madrugada estava em seu auge quando Carla, uma enfermeira experiente, assumiu seu plantão no Hospital Santa Cecília. O hospital tinha fama de ser antigo, com corredores estreitos e friamente iluminados por luzes fluorescentes piscando ocasionalmente. Carla já estava acostumada a trabalhar na ala de pacientes em estado crítico, mas naquela noite, uma sensação incômoda seguia desde que entrara no hospital. Logo no início de seu turno, Carla percebeu que algo estava fora do comum. Um dos quartos, o 206, estava registrado no sistema como vazio, mas as luzes do monitor cardíaco em seu interior piscavam, emitindo os sinais vitais de alguém. Estranhando o fato, ela caminhou até o quarto. A porta estava entreaberta, algo que não deveria acontecer, já que quartos vazios ficavam sempre fechados. O som do monitor ressoava suavemente pelo corredor silencioso. Carla empurrou a porta devagar, o rangido ecoando no silêncio da madrugada. O quarto parecia vazio à primeira vista, exceto pela cama arrumada e o monitor ligado, que insistia em mostrar uma linha estável de batimentos cardíacos. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela se aproximou da cama, verificando se algum paciente havia sido admitido sem ela saber. Mas não havia ninguém. Quando ela se virou para sair, o monitor cardíaco disparou. Os bips ficaram frenéticos, como se uma vida estivesse em perigo, mesmo sem um corpo no quarto. Carla correu até o monitor, tentando desligá-lo ou resetá-lo, mas seus dedos pareciam presos. Ela sentia uma presença ali. Então, um leve ruído vindo do canto do quarto a fez congelar. Ao olhar para o lado, viu algo que a fez recuar em horror. Sentada no canto escuro do quarto, uma mulher com um uniforme de enfermeira observava Carla em silêncio. Seus olhos, sem vida, refletiam a pouca luz do quarto, e um sorriso perturbador surgia em seus lábios. Era como se aquela figura estivesse esperando por ela. Carla não reconhecia aquela mulher, e seu uniforme era antigo, algo que não se via há muitos anos. "Você não deveria estar aqui", sussurrou a figura, com uma voz baixa e rouca. Carla tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Seus pés pareciam colados ao chão. A mulher se levantou lentamente, caminhando em sua direção, o som dos seus passos ecoando pelo quarto vazio. O monitor continuava disparando em um ritmo frenético, como se estivesse acompanhando o pânico crescente de Carla. "Ele não vai me deixar ir. E você será a próxima." A enfermeira fantasmagórica estendeu a mão, e antes que Carla pudesse reagir, sentiu um aperto gelado ao redor de seu braço. O toque era frio, como se sugasse sua energia vital. Desesperada, Carla conseguiu se soltar e correu para fora do quarto, seu coração disparado. Quando chegou à sala de controle, pediu para revisar as câmeras de segurança. Ao assistirem às gravações, Carla e o segurança ficaram perplexos. Nas imagens, ela entrava no quarto 206, mas não havia mais ninguém lá. O monitor mostrava sinais vitais, mas a cama estava vazia, e a figura que Carla jurava ter visto não aparecia. Confusa e aterrorizada, Carla decidiu investigar. Descobriu,
com as enfermeiras mais antigas, que há muitos anos, uma enfermeira chamada Isadora havia tirado sua própria vida naquele quarto. Ela tinha sido acusada de negligência, resultando na morte de um paciente, e desde então, seu espírito assombrava o hospital, assombrando as enfermeiras que passavam pelos mesmos corredores. Naquela noite, Carla percebeu que não estava sozinha. E que, de alguma forma, Isadora esperava por sua companhia. Agora, sempre que Carla passa pelo quarto 206, ela sente o mesmo frio na espinha. Sabe que Isadora está lá, observando. E esperando. O relógio marcava meia-noite quando Luísa, uma enfermeira recém-contratada, começou seu plantão no Hospital São Gabriel. Ela havia ouvido rumores estranhos sobre o hospital, especialmente sobre o antigo bloco cirúrgico, que ficava na ala mais antiga e menos utilizada. Esse bloco estava abandonado há anos, mas todos diziam que, durante a noite, coisas estranhas aconteciam por lá. Naquela noite, o hospital parecia especialmente vazio. O som dos passos de Luísa ecoava pelos corredores, enquanto ela fazia suas rondas de rotina. Ao passar perto da porta que levava ao bloco cirúrgico, algo chamou sua atenção. Uma luz fraca e piscante saía de dentro, apesar do local estar fechado e sem eletricidade há muito tempo. Curiosa, e sentindo um leve arrepio na espinha, Luísa decidiu investigar. Ao abrir a porta, foi recebida por uma corrente de ar gelado. A luz piscava intermitentemente, iluminando levemente o corredor que levava às antigas salas de cirurgia. Ela entrou devagar, tentando não fazer barulho. O cheiro de mofo e desinfetante velho preenchia o ar. Os equipamentos estavam cobertos de poeira e as maçãs, abandonadas, pareciam relíquias de um passado esquecido. Quando Luísa estava prestes a sair, um som fraco de passos ecoou pelo corredor, seguidos por um leve murmúrio. Ela congelou no lugar. Será que alguém mais entrou aqui? Pensou. Mas ela sabia que era a única de plantão naquela ala. Os passos pareciam se aproximar, cada vez mais fortes, até que ela ouviu uma voz rouca e sussurrante. Você veio, e eu sabia que viria. Luísa se virou lentamente, e à luz fraca de uma lâmpada que piscava, viu uma figura surgir no fim do corredor. Uma mulher, usando um antigo uniforme de enfermeira, com manchas de sangue secas espalhadas pela roupa, andava em sua direção. Seu rosto estava pálido, com olhos fundos e sem vida. O sorriso distorcido e macabro em seus lábios fez o coração de Luísa disparar. Ela tentou correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. O som dos passos se aproximava rapidamente, e a voz continuava a sussurrar. Você tem que ajudar, e ele nunca me deixou ir. A figura parou a poucos metros de Luísa. Seu olhar era vazio, mas cheio de desespero ao mesmo tempo. Ela estendeu a mão em direção a Luísa, e por um instante, o corredor inteiro ficou em silêncio, exceto pelo som irregular da respiração da jovem enfermeira. Desesperada, Luísa finalmente conseguiu se mover, correndo o mais rápido que pôde de volta para a ala principal do hospital. Quando finalmente atravessou a porta de metal, a luz piscante e a presença aterrorizante desapareceram, como se nunca tivessem existido. Ainda tremendo, ela foi até o supervisor e contou o que tinha visto. Ele a olhou com uma expressão grave e suspirou. Você viu Clara? Ela era uma enfermeira daqui, há muitos anos, antes de se matar no bloco cirúrgico. Dizem que ela ainda espera ajuda para terminar o que começou. Luísa deixou o plantão naquela noite com o coração pesado, sabendo que Clara ainda estava lá, vagando pelos corredores abandonados do hospital, à espera de redenção.